quando a gente fala sobre propagação de ondas eletromagnéticas em meio aberto, a gente tem uma certa entendimento empírico aí de que coisas sólidas bloqueiam a propagação das ondas, né? E que a propagação ocorre praticamente em linha reta, principalmente quando a gente fala em luz. Se tu olhar uma luz, realmente, na escala que a gente consegue enxergar um feixe de luz, parece que a luz é sempre reta. Tu já parou pra perceber isso? Tu olha uma sombra, bota uma lanterna e faz uma sombra. Tu percebe que a luz passa em linha reta, né? Sim. Beleza? Isso, mas isso não é uma verdade absoluta. Porque quanto maior for o comprimento de onda, maior é o efeito chamado difração. Para comprimentos de onda pequenos, que é, por exemplo, a luz visível que a gente enxerga, que são poucos centenas de nanômetros, esse efeito de difração vai acontecer numa escala muito grande e que a gente não conseguiria perceber. Sei lá, se tu apontar um ponteiro laser daqui em direção à Lua, vai chegar lá dessa largura, assim, enorme, porque se espalhou a luz. Mas, em questão de poucos metros, assim, dezenas de metros que a gente vê aqui na Terra, parece realmente, se eu tiver uma lanterna e fizer uma sombra com a mão, eu vou ver ela projetada na parede a 20, 30 metros, parecendo que a luz passou em linha reta realmente pela minha mão e desenhando a minha mão direitinho, com certo contraste. Mas na realidade, quando a gente diminui a frequência do sinal, ou seja, aumenta o comprimento de onda, ele começa a parecer andar menos em linha reta. E aí ocorre esse efeito de difração. Já que as ondas de radiofrequência comparando com a luz, elas têm um comprimento de onda na ordem de centímetros a dezenas de metros, até. Eu tô falando aí, ó, de centenas de megahertz. Elas têm um comportamento muito diferente. O comprimento de onda é várias ordens de magnitude maior. Então ela vai sofrer muito mais esse efeito chamado de difração. Por isso mesmo, a difração está ilustrada aqui, ela é esse efeito que a luz, mesmo que passe por uma pequena fenda, ela vai se espalhar na frente. A nossa sensação empírica seria que ela iria se propagar absolutamente reto aqui embaixo, né? A luz através desse buraco. Mas uma pequena fração dela vai se espalhar em volta. A gente pode perceber muito bem que ondas mecânicas, por exemplo, água, pense em vez de uma onda incidente aqui, em vez de ser luz, fosse água, tu veria que do lado de cá formariam ondas bem concêntricas em torno desse buraco, né? Se uma onda de uma onda sonora ou uma onda de água incidisse aqui, a gente tem essa noção. Isso acontece em menos intensidade com ondas eletromagnéticas, mas também acontece. Por isso mesmo, a gente tem que considerar esse efeito da difração na propagação em meio aberto. Porque, apesar de um objeto obstruir completamente a vista direto entre um transmissor e um receptor, usado em telecomunicações, é possível que a onda contorne esse objeto e uma certa fração da potência chegue do lado do receptor. Basicamente, uma está na sombra do objeto. A sombra que a gente considera é esse conceito de sombra que a gente tem para a luz mesmo, onde a gente não enxerga diretamente. Mas ainda assim pode chegar uma pequena fração da potência no receptor e a gente consegue fazer a comunicação. Esse tipo de efeito de difração, inclusive, é utilizado para comunicações de longa distância, se conhecendo isso. Os mecanismos de propagação e de esse comportamento da atmosfera de ondas eletromagnéticas, a gente sabe que um muito comum é a transmissão. A transmissão ocorre até mesmo no ar, né? Porque a onda eletromagnética, ela do tempo todo está atravessando o ar e ela está sendo transmitida ao longo do ar. Se ela encontrar uma diferença na impedância do meio, a gente viu lá em cabeamento metálico principalmente, isso, que seja qualquer outro material que tenha no meio do caminho, que não seja ar, e nenhum material que não tenha o mesmo comportamento elétrico e magnético que o ar, que pode ser uma parede, pode ser um espelho, para a onda da luz visível um espelho, é uma variação abrupta da impedância. Ele tem uma camada de metal lá que é super boa condutora, ele causa grande parte de reflexão da luz de volta. Mas para ondas eletromagnéticas, outros materiais podem também se comportar como espelhos. A superfície da água, por exemplo, um mar, um rio, um lago, ela causa grande reflexão de ondas eletromagnéticas. Então, uma onda que incide nisso, numa superfície de água, por exemplo, ela vai se refletir praticamente toda ela. Também pode acontecer o efeito da refração, que é quando parte da luz passa, mas pela incidência não ser exatamente perpendicular ao meio, a incidência dessa onda nesse meio aqui, ela não é exatamente perpendicular, como era o fato da transmissão, ela vai mudar levemente o ângulo.
Se o ângulo de incidência é 1, ele pode mudar de acordo com quão diferente esses dois meios forem. Se tu já olhou para alguém dentro da água, tu estando fora de uma piscina e olhar para uma pessoa dentro da água, tu vê que as pernas dela parecem distorcidas, né? Tem uma certa aberração no que tu tá percebendo. Parece que a pessoa é um Sim. baixinho, geralmente. Isso não se deve ao fato da água ter um comportamento diferente do ar, mas se deve ao fato de que na interface entre a água e o ar, a luz é distorcida, ela tem o ângulo de propagação aqui ele muda levemente, de acordo com as características da água e do ar. Tem, inclusive, por curiosidade, aí, alguns tipos de materiais que tem coeficiente de refração muito parecido com o ar, ou muito parecido com a água mesmo, ou com o vidro, e que você consegue, por exemplo, pegar um jarro cheio desse material, que é uma espécie de uma... Não lembro se é uma cera, o que é, e tu bota um pedaço de vidro dentro, e o negócio simplesmente desaparece. Porque se ele tem coeficiente de refração igual, tu não consegue ver. A gente só consegue perceber o efeito do vidro porque o coeficiente de refração do vidro é diferente do ar. Então, ao passar do ar para o vidro, tu consegue ver uma distorção na luz e tu consegue perceber que tem um vidro ali. Quando tu tá chegando absolutamente reto, caminhando reto para uma porta de vidro, em que não, o teu ângulo de incidência da luz que vai e volta é praticamente 90 graus, e tu não consegue perceber essa pequena inclinação que a refração causa ao passar pelo vidro, tem grandes chances de tu ir caminhando e dar de nariz reto numa porta de vidro. Porque tu não percebe aquela aberração causada pela luz ao passar pelo vidro, entre a interface vidro e ar. Ao contrário de tu chegar num banco, e se chegar num banco, o vidro é tão grosso que tu consegue perceber claramente a aberração causada pela refração e tu consegue ver que os vidros são enormes, né? Numa porta de banco, por exemplo. Bom, os outros efeitos seriam a absorção, que é não refletir e absorver grande parte da energia naquele meio. Não se trata de transmitir, mas chegar ao material e dissipar aquela energia do material. E o outro efeito seria o espalhamento, o qual a gente já comentou um pouco numa parte sobre fibra óptica em que a gente falou sobre por que o céu é azul, que se trata de a luz incidir sobre moléculas da atmosfera e parte dos comprimentos de onda azuis serem refletidos para baixo, por isso o céu é azul. Mas, em épocas de seca e principalmente no amanhecer e o fim de tarde, e agora também por existirem muitas moléculas de poeira suspensas na atmosfera no planeta inteiro devido à erupção do vulcão em Toga, se eu não me engano, a gente pode olhar para o céu e o céu está mais avermelhado, porque está causando espalhamento por partículas maiores. Essas partículas maiores causam um espalhamento da luz ao incidir sobre elas, de comprimentos de onda maiores também. Então, causa um espalhamento da luz vermelha, portanto o céu parece mais vermelho nesses horários. São vários efeitos. Então, os principais efeitos que ocorrem realmente na propagação de radiofrequência é o espalhamento, principalmente quando ocorre chuva ou névoa. Então, parte do sinal não vai na direção que a gente quer, mas ele se espalha para outros lugares, sai do caminho adequado. Mas a gente vai contar agora é com a difração, porque é a difração que vai nos ajudar principalmente a contornar objetos. Considerando o fenômeno da difração, existe um conceito que a gente não vai abordar aqui em grande profundidade, mas ele é chamado de zonas de Fresnel, que é uma forma de caracterizar quanta energia das ondas eletromagnéticas fluem entre um ponto e outro. Se a gente olhar as zonas de Fresnel, elas se referem a... Estamos aqui no meio do enlace de comunicação, em que a gente tem aqui nas pontas um transmissor e um receptor, tanto faz o lado que eles estão, o efeito ocorre nos dois sentidos. Mas, aqui no meio, quando a gente for observar a densidade de potência que passa numa seção qualquer do enlace aqui, ao longo daqui ou em qualquer região aqui, a gente consegue ver mais ou menos uma projeção, se a gente botasse um plano aqui, perpendicular à tela, como essa projeção aqui de baixo. Essas regiões concêntricas aqui representam essas zonas de Fresnel aos quais a gente se refere, em que mais dentro, o círculo mais central aqui, ele concentra uma determinada quantidade de energia da onda que está se propagando. E à medida que a gente se afasta e vai pegando círculos concêntricos mais distantes, ou seja, pegando essa região mais periférica aqui, dessas zonas, cada vez vai diminuindo a densidade de potência
eletromagnética que está passando ali. Qual seria a perspectiva mais simplória e empírica que a gente teria aqui? Seria a seguinte: se uma onda é gerada aqui por esse transmissor, ela se propaga reto para cá, né? Como se fosse assim um túnel reto. Na verdade, não. Devido a esse fenômeno da refração, a onda que sai de uma antena, ela se espalha e a densidade de energia que determinada seção ocupa vai aumentando. Quer dizer, ela vai cada vez ficando maior, se espalhando, mas a energia que foi transmitida aqui nessa seção vai ser mais ou menos a mesma energia que se eu tivesse algo capturando energia aqui. Ela é máxima bem no meio do caminho, máximo diâmetro essas regiões ocupam, aqui no meio do caminho. E aí elas começam a diminuir no sentido do receptor. De novo. Olha só, não existe fisicamente realmente a redução. As ondas não voltam a se concentrar efetivamente próximo do receptor. Essa modelagem ela é usada só porque as ondas que realmente vão levar energia ao teu receptor, elas acabam não sofrendo mais influência e começa a diminuir essa região ocupada aqui próximo do receptor. Porque na realidade, a onda transmitida, ela vai cada vez, eu vou desenhar em outra cor aqui, ela cada vez vai diminuir mais a sua densidade, porque ela vai cada vez abranger um raio maior de distância. Então, a mesma energia gerada aqui, uma certa densidade de potência que joga de onda eletromagnética no ar, ela vai sempre decair com a distância numa taxa de que a potência recebida é 1 sobre a distância. Então, sempre a potência recebida vai diminuir com a distância. Mas o que importa para o receptor é se essas regiões aqui, cada vez estão mais perto dele, não estão obstruídas. Nesse exemplo aqui que a gente pode ver, não tem nenhum objeto obstruindo grosseiramente essas várias regiões aqui. Essas zonas de Fresnel, que a gente chama aqui. Então, basicamente aqui, nesse exemplo, a gente considera que razoavelmente o transmissor e o receptor eles têm uma linha divisada limpa. Não tem nada obstruindo no meio do caminho. Considerando a modelagem dessas zonas agora, deixa eu confirmar se tem uma ilustração que eu quero aqui embaixo. Vamos chegar lá. Considerando essas várias zonas aqui, concêntricas, a gente costuma chamar elas de zona 1, 2, 3, 4, 5. E as zonas mais centrais aqui tem um raio menor, carregam mais energia. Se eu tiver um objeto aqui, bem no centro, vamos dizer, eu vou desenhar um objeto falso aqui, e estivesse obstruindo, vamos dizer aqui que obstruiu a zona número 5. Aqui no meio. Se eu tivesse outro objeto aqui perto do receptor, que também só obstrui a zona número 5, que é uma zona do raio mais externo, eles teriam exatamente o mesmo efeito quanto a atrapalhar a nossa transmissão. Se a gente tivesse um outro objeto obstruindo a zona 5 no lado do transmissor, a zona número 5, ele também estaria exatamente atrapalhando a mesma quantidade que o objeto que está atrapalhando aqui no meio, a zona 5, ou que está aqui atrapalhando a zona 5. Mas o detalhe, bem no meio, as zonas têm um diâmetro maior, então tem mais chance dessa zona pegar um objeto aqui, como aqui nesse exemplo embaixo, seriam esses morros aqui. Um outro caso que a gente poderia também exemplificar aqui seria um objeto aqui que quase tapa, quase que não permite alguém olhando no transmissor observar o receptor, ou vice-versa. Seria um objeto que tapa metade da zona 1, que é a primeira zona. Vamos dizer assim, ó, no limiar eu mal consigo enxergar lá por cima. Pode ser um prédio, pode ser uma árvore. Ele vai ter o mesmo efeito se ele estiver tapando a zona 1 aqui, se estiver tapando essa zona 1 mais perto do transmissor, se ela estiver bem no meio aqui, o objeto bem no meio, ou se ela estiver encostado aqui quase na antena, ele vai causar a mesma queda de potência de sinal, desde que ele esteja ocupando também a zona 1. A grande sacada desse negócio aqui, e que a gente precisa entender, é que essas zonas aumentam de diâmetro mais ao centro e diminuem próximo do receptor e transmissor. Então, eventualmente, se eu observar um obstáculo aqui, vamos dizer aqui bem próximo do lado do transmissor aqui,
Ele pode não ter efeito nenhum, pode obstruir a zona número 10 lá, que é muito longe, praticamente não passa energia aqui. Nessa zona número 10, então, não obstrui nada. Vai causar 0,1 dB de perda de sinal. Mas daqui a pouco um objeto com a mesma altura, que seja bem no centro, que é o ponto mais crítico, também ele pode estar ocupando esse objeto da mesma altura, pode estar ocupando a zona número 3, que já tem uma densidade de potência razoavelmente alta e pode causar uma grande perda na atenuação do sinal. Então é importante saber isso aqui, essa modelagem das ondas de Fresnel, que dependendo da posição do objeto, ele vai bloquear mais ou menos a densidade de potência que passa. Por isso a gente tem que manter esse formato aqui, que a gente poderia... É uma elipse, mas a gente podia modelar como uma bola de futebol americano, ou que outro formato aqui, que é por onde passa realmente a energia transmitida desse sinal. O raio que é ocupado por essa onda, esse raio aqui que a gente está falando, determina quanto é a zona 1, quanto é a zona 2, quanto é a zona 3, ele é determinado basicamente por essa expressão aqui. E se a gente olhar, ela tem a distância que o objeto está a região que a gente está considerando está de uma ponta do enlace, a distância que ela está do outro, D1 e D2. O próprio comprimento de onda lambda está aqui no meio também. Quer dizer, ele se abre mais quanto maior o comprimento de onda, como a gente falou, maior o comprimento de onda, sofre mais difração. E o N que está aqui é o índice da zona, que é esse número que eu estava falando, N1, N2, N9, N10. Então, se a gente for olhar para essa expressão dessa forma, a gente pode ver aqui quanto maior o N, quanto maior o índice dessa zona que eu estou falando, maior o raio que ele vai ter, mais vai se espalhar. Quanto maior o comprimento de onda também. E esse produto de distâncias sobre a soma das distâncias aqui é o que a gente vai ter que avaliar. Então, esse formato dessa expressão aqui, ele vai aparecer mais adiante nos nossos cálculos, tá? Vejamos dois exemplos aqui. Uma antena 5 metros de altura de um lado, uma antena 5 metros de altura do outro, 3 quilômetros de distância entre elas. Vamos pegar mais ou menos aqui no meio do caminho. Olha só. 5 metros de altura, 5 metros de altura. No meio do caminho, 3 quilômetros de distância. Dá 1 quilômetro para cada lado, né? A gente poderia fazer o cálculo rapidamente aqui. Olha só. Quanto seria o raio da primeira zona de Fresnel, que é a n igual a 1, que ocupa uma grande quantidade de potência, na verdade. Cabe uma grande quantidade de potência nela. N igual a 1. Comprimento de onda. Não estabeleci aqui. Vamos dizer que é 2.4 GHz. O comprimento de onda é 0,125 metros. Distância 1 vezes distância 2. Distância 2, distância 1. Vamos considerar que está no meio do caminho, então tá 3 km sobre 2. 1,5 km para cada lado. Então vamos botar a distância aqui, 1,5 km para cada lado, são 1.500 metros. Vezes 1.500 metros dividido por 3.000 metros. No meio do caminho vai ter 9,68 metros daquela zona de Fresnel. Eu vou anotar isso aqui. 9,7 praticamente metros no meio do caminho. Se tiver operando em 2,4 GHz, como a gente falou para esse de onda específico aqui. 9,7 metros. Agora vou pegar outra situação aqui embaixo, em que, uma consideração. Se os dois objetos, as duas antenas estão a 5 metros do chão só, isso significa que o próprio chão já vai estar barrando parte do sinal. O próprio chão, se o diâmetro é 9,7 metros, na verdade o chão pega uma boa proporção aqui, uma boa quantidade dessa zona de Fresnel já é obstruída pelo próprio chão. Então já vai considerar uma atenuação. Solução. Eu posso usar um comprimento de onda menor, para ficar mais focado, ou então elevar mais a altura das antenas, para ele não interferir. Professor, o Fresnel tem a ver, essa parte toda de cima vai ser recebida, né? A ideia de baixo não. Isso, a de cima não tem obstrução, mas a de baixo já obstruía razoavelmente. Isso aqui é só para te mostrar o raio da zona n igual a 1.
A zona n igual a 2 também vai ser obstruída, porque o raio dela é maior sempre. A zona n igual a 3 é maior ainda. Mas o interessante é, se a gente preservar as zonas entre 1, 2 e 3, que, por exemplo, no n igual a 3 não tiver nenhuma obstrução aqui embaixo, já vai ser bem menor o efeito, né? O mesmo poderia se aplicar, por exemplo, a um enlace mais D1 e D2 vão ser menores, então esse raio no meio do caminho vai ser menor. Mas a gente tem que olhar que os objetos estejam aqui no meio, não estejam... Esse outro exemplo aqui, as antenas estão a 20 metros do chão. Então, um objeto aqui no meio, pegando os valores que a gente calculou, 9,7 metros, um objeto aqui no meio, pegando, tô dizendo, não estou usando os valores que estão aqui no próprio desenho. Estou dizendo aqui, se a gente fosse pegar a zona n igual a 1, que a gente viu lá que tinha... Aqui é praticamente 3 km também, né? Aproximadamente 9,7 metros o diâmetro dela. Para cima, ele tem 9,7 metros por 2, aproximadamente 4,8 metros aproximadamente para cima e 4,8 metros para baixo, teria ocupando essa zona. Então, metros com 4,8 para cima não tem problema. Com 4,8 para baixo, bem no meio do enlace aqui, teria aproximadamente 15,2 metros. A zona 1, né? Somente. Então, esse objeto aqui de 15 metros de altura no meio do caminho atrapalharia um pouquinho. Já pegaria um pouco dessa zona. Mas se esse objeto estivesse bem mais para cá, em que D1 e D2 meio quilômetros, como a gente calculou aí em cima, o objeto atrapalharia menos. Ele atrapalha mais bem no centro. Se ele estiver mais próximo do receptor ou do transmissor, ele atrapalha menos. Mas bom, isso aqui foi uma visão empírica e a gente vai olhar agora aqui como é que se calcula esses valores mesmo e como é que geometricamente a gente descreve esses obstáculos. O primeiro ponto. A gente calcula um parâmetro relacionado com a obstrução que a gente chama de V. Como é que a gente calcula esse parâmetro? A gente precisa determinar quanto o objeto se sobressai sobre a linha divisada direta. Olha só, a gente pega a linha direta entre o transmissor e o receptor, que aqui eles não precisam estar na horizontal na mesma altura, né? Mas a gente pega a altura que o objeto chega acima dessa linha divisada direta entre os dois. A gente chama de H. H maiúsculo, H minúsculo aqui. Nessa expressão de baixo aqui. A gente pega a distância de um objeto à obstrução, do transmissor à obstrução, do receptor à obstrução. Se eu inverter e esse objeto estiver numa posição entre o transmissor e o receptor ou vice-versa, vai dar o mesmo valor no resultado, porque afinal, na expressão, eles são somados e multiplicados. Então não importa se o objeto está próximo do receptor ou próximo do transmissor, a atenuação é a mesma. D1 e D2, comprimento de onda usado naquela comunicação, distância 1 e distância 2. Substitui os valores aqui dentro. Dentro desse parâmetro de obstrução V. Quando a obstrução está acima da linha divisada, o H ele é positivo. Olha só, está acima, né? Está bloqueando. Se a obstrução estiver abaixo da linha divisada, que é uma situação melhor, por exemplo, se a obstrução não fosse essa altura toda, fosse mais baixa aqui, eu estou riscando em amarelo aqui, supomos que fosse só aqui, o H também seria medido em relação ao ponto em que interceptaria a linha divisada direta. Então aqui a obstrução está abaixo, aqui o valor de H seria menor que zero. Para cima, o valor de H é maior do que zero. Por que é importante lembrar isso aqui, essa informação? Porque depois a gente vai consultar uma expressão, ou então consultar um ábaco, que resolve essa expressão, e aí a gente vai consultar por um lado com H positivo, ou por outro lado com H negativo. Qualquer situação dessas aqui, a gente consegue chegar nesse nível, nesse valor de H, por expressões que envolvem relações geométricas simples dos triângulos, proporções, aquelas relações geométricas comuns aí. Então, é importante interpretar essa questão de geometria do problema. Tendo o valor desse V, o valor desse parâmetro de atenuação V, que a gente viu como calcular aqui em cima,
aqui, a gente calcula ele. A gente vem nesse ábaco aqui, que é um desenho, uma linha aqui traçada, em que na horizontal temos essa variável V. E na vertical nós temos a atenuação sofrida. Veja uma coisa curiosa. Aqui ela é negativa, aqui realmente é a atenuação. Para cima ela é um ganho, que a gente vai conversar depois aqui. Mas o que nos importa é, em geral, o que vai acontecer é, se a gente pegar aqui no meio, supomos uma condição na qual a gente bloqueou exatamente o meio do caminho, aquele H é exatamente zero. Olha só, pensem em que o H é zero, que aquele objeto estava bem no meio do caminho. Essa é uma situação fácil de imaginar, né? Olha só, vou subir aqui de volta. Esse objeto está exatamente, vou rabiscar ele aqui, ele está exatamente aqui, ó. H igual a zero. Bem no meio do caminho, ele está obstruindo na tangente aqui, chegando a obstruir a linha de visada direta. Vou apagar esse objeto e vou descer lá de novo. Pense nessa situação, é uma situação bastante simples de imaginar. O objeto está bem no meio do caminho. Então, ele me facilita o cálculo. Então, eu olho para a expressão e digo, aquela expressão lá de cima, se o H é zero e o H está exatamente multiplicando todo mundo, então, nesse caso, o V vai dar zero também. Só para mostrar um ponto. O V dando zero, ele está aqui, ó, bem aqui no centro, igual a zero. Nesse caso, vai ser aproximadamente menos 6 aqui na escala. Significa, eu vou perder, vai ser uma atenuação extra no canal de menos 6 dB. Essa escala aqui está em dB, vertical. Se o objeto estiver mais acima da linha divisada, vai ser positivo, então ele vai estar bloqueando mais espaço e a atenuação vai ser cada vez maior em módulo, menos 15, menos 20, menos 25 dB, seguindo essa linha aqui. Então, se o valor de V calculado der 2, ele vai ter uma atenuação aqui, eu estimo aqui visualmente, em torno de uns menos 18 dB. Ou seja, é negativo o ganho, então é 18 dB, tendo uma atenuação. Se V der aproximadamente 1, ele vai estar aqui em torno dos menos 14. Os passos são identificação geométrica, análise dessa expressão aqui, substituir comprimento de onda, distâncias e a altura H do objeto que está obstruindo. E, segundo passo, consulta o ábaco aqui. E aí eu falei que tinha uma coisa meio contraditória. Como é que pode que para valores negativos de V tem um valor positivo aqui nessa onda aqui? Será que isso aqui é um erro de cálculo? Olha só, valores negativos de V significam que o objeto está bem para baixo da linha divisada, de verdade. O objeto não está nem perto da linha direta. O H está bem negativo, bem para baixo. Existe um fenômeno chamado interferência construtiva e destrutiva, que é algo curioso. E eu vou ter que apagar isso aqui para mostrar isso lá em cima no gráfico. Mas olha só, para alguns valores de V, então, negativos, tipo próximo de menos 1, menos 2, alguns valores ali pode ser até um valor, em vez de causar uma atenuação, pode causar um ganho. Nesse sentido, é o seguinte, para determinados comprimentos de onda, o sinal que viaja direto aqui, ele viaja o menor caminho possível. Então é o primeiro que vai chegar lá. Um sinal que se difratou e aí chegou ao receptor, ou desculpe, saiu do transmissor, foi sendo difratado e chegou no receptor, ele vai percorrer um caminho mais longo por aqui. Vai percorrer um caminho mais longo por aqui ainda. E vão ter colaborações desses sinais chegando lá. Se a gente lembrar lá, na parte de estudos de meios guiados, a gente tinha um efeito chamado reflexão de onda. E a reflexão de onda tinha exatamente o prejuízo por chegarem múltiplas réplicas no sinal, no receptor, e aí causarem aquela limitação de largura de banda lá, porque é uma distorção por essas várias múltiplas réplicas serem somadas do lado do receptor. Aqui também acontece isso, de múltiplas réplicas chegarem lá. Só que elas percorreram caminhos mais longos aqui na atmosfera. Então significa que, olha só, se tiver um objeto aqui embaixo em que o H é negativo, é menor que zero porque está abaixo da linha divisada, esse objeto obstruindo, pode ser que ele barre alguns dos componentes que estariam causando uma interferência destrutiva, que estariam reduzindo a potência do sinal recebido, na verdade.
Mas se eu fizer ele um pouquinho maior, talvez ele barre mais componentes que tinham uma interferência construtiva, que seria bom que eles chegassem juntos. Então, olha só, em determinadas regiões aqui, e bem embaixo, conforme mostra esse ábaco aqui, vê? Poderia até ser bom, poderia ter um ganho positivo aqui, ó, em vez de ter uma atenuação. Se eu botasse um objeto ali que causasse esse parâmetro de obstrução exatamente menos 1.2, mais ou menos, teria um ganho, menos 2.2 também. Então esse efeito se deve a esse fato de estar barrando algumas das componentes que causariam uma interferência destrutiva. Mas essa região aqui geralmente não é um problema. Quando acontece essa região aqui, basicamente não ocorreu obstrução. Fique tranquilo, aquele objeto vai estar bem abaixo da linha de visada, a gente vai até esquecer ele. Se ficar ruim consultar aqui e a gente quiser um valor calculável, eu quero botar numa expressão no Excel aí, eu não quero ter que ficar olhando o gráfico aqui. Eu posso usar isso aqui, ó, pegar o parâmetro V e substituir dentro dessa expressão aqui. Cuidado que o V aparece em dois lugares. 6,9 mais 20 log de raiz quadrada de V menos 0,1 ao quadrado, mais 1, termina a raiz, mais V menos 0,1, fecha o colchetes dentro do log. Isso aqui vale toda vez que o V for maior que menos 0,7. Significa, vale daqui mais ou menos, ó, para cá. Ou seja, essa expressão aqui, ela modela essa parte da rampa aqui, ó, que é válida. Então, se esse parâmetro V der um valor muito negativo, menor que menos 0,7, essa região aqui do gráfico, essa expressão não vale, tá? Ela só pode ser usada quando o V for esse aqui, mas é geralmente a situação, quando tem realmente um objeto no meio do caminho atrapalhando, o valor de V vai ficar 0, 1, 2, 3, vai ficar para essa região aqui, né? Quando os objetos estiverem atrapalhando. Então, esse é o algoritmo, é a série de... E para que vai servir essa atenuação aqui? Onde é que eu vou usar ela? Pegar o mesmo algoritmo que eu já aprendi antes, que é a expressão aquela para calcular a atenuação atmosférica, e vou adicionar um componente a mais. Essa mesma expressão, em que eu calculava a potência recebida em função da potência transmitida, atenuação no cabo do transmissor, ganho da antena do transmissor, atenuação atmosférica em espaço aberto, ganho da antena do receptor, atenuação do cabo do receptor, e adicionei nosso númerozinho bônus aqui, mais a x, que é aquele valor lido naquele ábaco, ou o valor resultado da expressão que a gente acabou de ver, calculado com o parâmetro φ. Então, basicamente, a gente vai botar mais um valor aqui nessa nossa soma, e tudo o resto que a gente já viu para o cálculo do enlace continua valendo, a gente só bota mais um valor aqui no meio do caminho. Então, aproveitou o que a gente já viu. Vamos resolver esse exemplo aqui agora. Tu me dá uma mão aí, Conrado. Claro. Tu pode começar a resolver esse exemplo aqui? Posso? Uh, Compartilho aqui. Pode ser, tu compartilha a tua tela aí, tu pega os parâmetros geométricos aqui e começa a extrair os parâmetros aí. Em propagação no espaço aberto. Tá, aqui ele pegou o D1 daqui, D1, pegou o D1 e o D2, né? Ah, e o H. Ele já dá calculado aqui, né? Comprimento de onda. É lambda, né? Lambda. 0,125 metros. Isso, O V. isso. O numerador daquela expressão do comprimento de onda é 3 vezes 10 na 8, é a velocidade da luz. E o denominador é a frequência É a 2.4 frequência de GHz. operação. Isso aí. O V é o H, tá aqui, né? Vezes 2 vezes D1 mais D2, que é os 50 mais 150, vai dar 200. Isso. Esse aqui é em metros, né? Tanto faz a Ou em unidade porque ela quilômetros, vai né? ficar em cima e embaixo na expressão, vai cortar. Ah, tá. Mas é metros, eu É, acho. tá. Daí o lambda vezes D1 vezes D2. Aqui deu 1,3 e a unidade do V não tem? Não tem unidade. Ela vai ser cortada, então aqui. Não, até eu Não. acredito que pode resultar em metros ou algo assim, mas não importa porque o gráfico aqui é dado em função dessa expressão em V já. Tá. É que aqui tá, o H é metros, né? Mas aqui os metros saem, né? Mas se tivesse, eu acho que ia ser em metros, né?
Eu acredito que é Mas metros, não sim. falou que não importa, né? É em metros, sim. O AX é a. O que é o AX mesmo? Ah, São duas alternativas. Eu posso pegar aquele valor de 1,3 e olhar naquele gráfico, naquele ábaco. Se tu correr pra cima tem um ábaco ali. Tem. Ah, na outra parte da aula que eu tava mostrando agora, que tinha um ábaco. É aquele desenho daquela curvinha que vem oscilando e depois desce. uhum. Mas tem a alternativa de tu também usar a expressão aí. Substituir o V dentro dela. Pode ver que essa Esse baixa essa expressão. 6,9 é a constante. Constante, exatamente. 20 log V menos 0,1 é constante também. Também é constante. Essa expressão inteira só tem o parâmetro V. Não tem nada, nenhuma variável Só mais. V. Duas vezes o V aparece. Que é o AX esse aqui? É a atenuação de fato que vai acontecer devido à obstrução. Hum. E a atenuação em dB aqui. Aten- Sofrida em espaço aberto, independente de haver obstrução ou não. Ah, esse aqui que a gente estava calculando, né? A zero a gente já tinha visto antes, né? Mesma forma. Sim. E aí, o que O aconteceu que aí muda é o AX aqui, não? Isso A aí. gente não tinha calculado, né? É uma atenuação extra que surge aí. No caso aí, deu 15,8 dB, né? Isso, 15,8 dB. Isso Isso aqui é uma perda, né? É uma atenuação. é menos 15,8 dB. Então, ela é uma atenuação, quer dizer que naquela expressão, que antes tinha só potência transmitida, no cabo, antena, espaço aberto, agora vai entrar o AX mais ali embaixo, tu olhar a expressão. Tá. Então, o A0 que a gente estava acostumado a calcular é a atenuação sofrida em espaço aberto, independente de houver obstrução ou não. Aí o RX ele tem uma fórmula nova, não? No RX só entra um fator a mais. Se tu olhar tudo ali igual, só entra o AX a mais. O AX, né? Isso aí, o AX Já está entra, pronto aqui. que é menos 15,8 nesse caso, né? Que é menos? É, ele é uma atenuação. Então, quando ele entra na expressão somando, o valor dele tem que ser negativo. Ah, tá. Uhum. Menos, RX deu menos 63,8. Então, 63,8 dB milha é maior que a sensibilidade, né? Que 65 dB milha. Onde é que estava isso aqui? Tava a sensibilidade. Tá ali nos parâmetros ali em cima, logo depois da potência Está do transmissor. aqui, Não, para baixo da figura. Aí, aqui. parou. Aqui, ó, 65. Então, calculado deu 63, que é maior. Uhum, tá. E aqui é para mim. Aí, Se o obstáculo estivesse a 10 metros, H igual a 10, tá? Então tem que mudar o parâmetro aqui, né? isso, Aqui é igual e esse aqui é o H acima da linha divisada, tá? Se ele diz que é acima, é o H aqui já, né? positivo. Isso. Positivo, né? Se fosse abaixo, aí o H seria, o parâmetro V daria negativo. Hein? Mas é acima. Sim, tá. Quer que eu bote os parâmetros, calcule aqui agora? Não sei Quer, se vai dar. quer ir fazendo aí? Eu posso te dar um atalho de repente, olha só. Como o H está só multiplicando lá de fora, na expressão, Uhum. antes era 2, né? H era 2, né? Agora 2, sim. Agora o H é 10. Então, na verdade, vai aumentar em 5 vezes o valor de V, né? Assim, né? Então, tu já tem mais ou menos o valor de V que tu vai usar aí. Então vai ser 5 vezes 1,3. Isso aí dá 6,5, eu já calculei aqui. 6,5. Então, pegando 6,5, tá? Aí agora substitui o V aqui, né? e resolve essa expressão aí. Tem que tomar cuidado para resolver essa expressão porque ela é bem chatinha, porque tem uma parte de um que vai ao quadrado dentro de uma raiz dentro de um logaritmo. Tem que tomar cuidado, que é fácil de errar. Sim. Tu tem aí? Eu não tenho expressão feita, eu pedi para te fazer. Tá, vou botar no Excel aqui já que eu tá aberto aqui. Beleza. 6,9 mais 20 log. Eu acho que é vírgula, hein? 6,9. Ah, é. Tô acostumado a botar.
SQRT. Esse aqui é RT, né? Ou é raiz? Não sei. Eu acho que é a raiz. Tá em português, né? É. Raiz de... Raiz dentro da raiz abre parênteses. V menos 0,1. O V é Dentro, 5,6? 6,5. 6,5. Cuidado, olha só. Dentro da raiz, tu primeiro abre parênteses porque vai levar uma parte ao quadrado. E vai somar outro fator depois. Aqui, mais um. Mais um parênteses dentro da raiz, isso aí. Aí, 6,5 show. menos 0,1. Agora eleva ao quadrado essa parte aí. 6,5 mais 0,1. Mais um. E dentro ainda. Dentro da Tá. raiz, isso aí. Mais um. Agora cai fora da raiz. Tá. Mais 6,5, ou seja, mais V. Menos 0,1. Fechou? Ou Fecha o daí log tem... agora. Tá. Isso aí. Sei. Acho que essa é a expressão. Vamos só conferir aí. 29,09. Deixa eu só conferir a expressão de novo ali. Só Tá. contra o modelo aqui. 6,9 mais 20 log da raiz de 6,5 menos 0,1 quadrado mais 1. Fecha a raiz. 6,5 menos 0,1. Fecha o log. 10. Perfeito. 29,1 praticamente. Isso. Arredondando. Uhum. Tá, e aqui antes estava 15,8. Agora o RX aqui dá pra adicionar só aqui, né? Se botar todos os Só... parâmetros aí. Ah, aqui eu vou ter que botar os parâmetros, né? Faz pela diferença do que tinha antes. Se antes com... Quanto aumentou a atenuação? Eu tinha 15,8, né? Aham. Aí foi pra 29,1. Uhum. 0,1, né? Isso. Tá, tem que fazer menos, um menos o outro. Isso, um menos o outro, pra te ver quanto vai diminuir a potência recebida, né? Quanto mais atenuou. Uhum. É uma possibilidade, se 15. tu quiser ir pelo atalho, né? É, melhor não. Deixa eu botar a expressão. Isso aí. Menos 13 dB, então. 13,29. Se antes chegava a menos 63. Opa. Menos 13. E vai lá na casa dos menos 76 agora. Menos 63 mais menos 13, né? Mais atenuação. Sim. Menos 63 mais. Vai ficar 50 e poucos? Ah, 50. olha só, a atenuação foi maior. Então ele vai ter que diminuir ainda mais a potência. Se antes era menos 63 dBm, agora o valor é menor ainda. Então tu soma com menos 13. Daí vai dar menos? Isso aí. Então. Tá. Dá pra calcular aqui, né? Dá pra calcular isso se quiser. Menos 63,8. Deu menos 77. Tá certo isso? Ou tem que diminuir? Eu acho que é isso aí mesmo. É isso daí mesmo. Porque 77,8. menos 77 é menor do que o menos 63 que tinha antes. Ele atenuou mais, né? Sim. Bom, agora nessa situação, tu pode avaliar como é que ficaria aí. Com a sensibilidade aqui. É, Então. 65 é maior que 77. sim. Então ele não vai operar corretamente. Eu também sou dessa ideia. Se estiver muito acima agora da linha visada, né? O H foi muito alto, ele atenuou tanto que ele não funciona mais. É isso, então.
É isso então. Beleza. Agora acho que tu tem todo o arsenal de métodos aí pra calcular a atenuação também nas outras atividades. Podia voltar onde a gente começou a aula lá, naquela exercício lá. Aqui? Esse daí. Agora Uhum. desse exercício aí tu consegue pegar os Parecido. parâmetros pra calcular, Sim, caso tu tenha obstrução naquele caso, certo. né? Ahn, e aqui esses dados, né? Tá. Par de conectores acoplados. Isso aqui eu tenho que adicionar tudo, Calma aí. Esses dados aí são para ou não? as questões seguintes que usam fibra Ah, óptica tá. só, Tá. Esse tá? aqui é só colocar o A0, né? A nova forma E isso, do adicionar mais aquele problema AX lá, que é no atenuação X. devido à obstrução. Tá, entendi. E aqui é outra daí, então é a 2.3, então. Ali, esses dados aí são comuns para todas as questões que vêm abaixo, por isso eu deixei eles separados sem número. Ah, tá. Ó, use os Entendi. dados relativos ao desempenho do cabeamento quando necessário para as questões propostas a seguir. Aí depois a de fibra óptica, eu peço que tu use ali, ó. O par de conector, os conectores podem ter uma atenuação de 0,75, uma emenda de atenuação de 0,3. Entendi.